Então, boa noite a todos. Nós teríamos que conversar um pouco hoje sobre um tema que tem sido tratado por todos os espíritos que orientam os trabalhos aqui. O próprio Dr. Lucati falou um pouco sobre isso agora. E todos têm nos alertado, e nos estimulado a falar um pouco mais sobre a humanidade. Eles têm nos sensibilizado e tentado despertar em nós uma consciência de humanidade. O interessante é que quando nós falamos em ética, quando nós falamos em humanidade, em geral a impressão que se passa é que estamos falando de valores abstratos, de situações distantes, de utopias, mas esse era o primeiro passo, esse é o primeiro passo que nós temos que dar. Entender que falar em ética e falar em humanidade não são valores distantes. Eu não estou falando em ética e humanidade para enfeitar o meu discurso. Ética e humanidade não são palavras decorativas. Nós não estamos tratando desse tema aqui simplesmente para enfeite. São valores básicos, são discussões mínimas se nós pensamos em algum momento alcançarmos uma base moral. É o mínimo que nós temos que fazer. Começar a pensar mais nesses temas. Então vamos imaginar a seguinte situação. Todos nós acordamos todos os dias, nós pegamos um pão, comemos o pão, esquentamos a água, fazemos o café, tomamos o café. Será que nós paramos para pensar que alguém plantou o trigo? Alguém cultivou o trigo? Alguém fez a colheita? Alguém sacou o trigo? Alguém transportou até o caminhão? Alguém dirigiu o caminhão? Isso chegou numa padaria, um padeiro acordou às 4 horas da manhã, esquentou o forno, fez a massa, fez o pão. Quando eu cheguei na padaria tinha uma moça atendendo, tinha um rapaz atendendo. Essas pessoas me atenderam, serviram o pão. E por isso eu tenho o pão quando eu acordo de manhã. O mesmo com o café, o mesmo com o casaco que me aquece nesse momento, o mesmo com o cobertor, o mesmo com a madeira, o mesmo com a casa. Ou seja, se nós pararmos um pouco para pensar, nós vamos perceber o óbvio. Há uma necessidade do outro. Nós todos vivemos, todos os dias, a necessidade do outro. Aqui, no mundo material, estamos todos encarnados, há essa necessidade. Não é uma dependência, porque nós somos todos livres e temos todos consciência e autonomia, mas é uma necessidade. Nós conseguimos sobreviver porque nós estamos juntos. Há uma habilidade que eu tenho que outra pessoa não tem, assim como há uma habilidade que outra pessoa tem que eu não tenho. Nós precisamos uns dos outros. E essa necessidade não é só uma necessidade material. Nós precisamos do conhecimento dos outros, nós precisamos do afeto dos outros, nós precisamos de alguns valores que outras pessoas aprenderam e eu ainda não. Ou seja, há uma necessidade do outro aqui na Terra. Essa necessidade não é material, ela é espiritual, ela é geral, em todos os sentidos. Se há uma necessidade do outro, esse é o primeiro ponto que nós teríamos que pensar para começarmos a alcançar uma certa consciência. A consciência, por exemplo, de que eu tenho que valorizar os outros. Se há essa relação de complementaridade, nós nos complementamos, esse é o primeiro ponto, eu preciso valorizar todas as pessoas. Para começar a aprender um pouco o que é a humanidade. O Dr. Lucati tem uma frase interessante, ele diz assim: vocês têm uma tendência a permanecer em ilhas, quando a grande proposta é caminhar para o continente. Não ficar nas ilhas, caminhar para o continente. Esse é o próprio sentido do processo reencarnatório. Nós reencarnamos, vivenciamos essa condição material de necessidade do outro para haver exatamente o aprimoramento moral. Essa necessidade ela não é gratuita. Essa necessidade ela vai nos levando aos poucos a compreender um pouco mais, por exemplo, a igualdade.
a compreender um pouco mais, por exemplo, a necessidade do perdão, a compreender um pouco mais, por exemplo, o valor do trabalho. Enfim, é da necessidade que nós partimos e vamos aos poucos mudando, e aos poucos crescendo, e aos poucos vamos nos tornando pessoas melhores. É interessante perceber, o irmão Leocádio até comentou isso agora, o quanto nós ainda somos vaidosos, né? Porque nós não entendemos ainda a humanidade. Porque nós não entendemos ainda que nós somos todos iguais. Tudo bem, né? Os brasileiros são diferentes, os sírios são diferentes, os norte-americanos são diferentes, os asiáticos são diferentes. As culturas são diferentes, mas a base de toda a cultura é o ser humano. Isso nós deveríamos entender. As formações culturais são todas diferentes. Há uma história que envolve cada cultura, e elas são todas diferentes. Mas a base de toda cultura é o ser humano. Portanto, a base é comum. A humanidade é uma unidade inegável. Eu não posso negar que eu sou a humanidade. Há uma relação de pertencimento. E nós pertencemos à humanidade. Isso precisa se traduzir em um comportamento. Como eu disse no começo, isso não é decorativo. Isso tem que ser comportamental. A consciência de ser da humanidade tem que ser comportamental. Eu vi uma entrevista com uma pesquisadora norte-americana que ela se dedica já há anos, né, a um processo que ela mesma conseguiu construir, né, e que pode levar à cura de alguns tipos de cegueira. Então esse trabalho dela pode resultar em cura de vários tipos de cegueira. Né. E aí, lendo a entrevista com ela, e ela disse assim: várias vezes eu me sinto cansada, sinto sono, sinto fome, mas eu paro e lembro que o resultado do meu trabalho pode fazer um pai ou uma mãe voltar a enxergar o rosto do filho. E quando eu me lembro disso, eu esqueço o sono, eu esqueço o cansaço, e eu esqueço a fome, e eu volto para o laboratório para trabalhar. O que há nessa pesquisadora que tem a coragem de falar isso? Há uma consciência de humanidade. Ela tem consciência de que o que ela realiza, ela não realiza para ela. Ela realiza para a humanidade. Portanto, ela já conseguiu alcançar um grau de comportamento que abarca essa consciência. Veja que interessante, nós não precisamos, cada um de nós, alcançar a cura para a cegueira. Basta deixarmos de sermos cegos. Só isso. Deixar de ser cego para o outro. E aí eu já estou curando a cegueira pessoal, a cegueira humana e não a cegueira biológica. Será que em algum momento eu vou alcançar a capacidade, por exemplo, de olhar para a outra pessoa, seja que está ao meu lado nesse momento, ou seja alguém que está deitado morando na rua nesse frio, ou seja alguém que está num leito de hospital? Será que em algum momento eu vou alcançar a consciência de olhar para ela e pensar: é um ser humano? Será que nós conseguimos fazer isso hoje? Olhar para todas as pessoas e pensar: é um ser humano? Assim como eu sou um ser humano? Portanto, pertencemos ao mesmo conjunto? Ou será que ainda há em nós essa cegueira? Somos cegos ainda? É preciso que cada um pense um pouco sobre isso. O que nos torna cegos? A vaidade é uma das cegueiras. O orgulho é outra. A arrogância é outra. Será que eu já parei para pensar e entender que todos nós somos seres em evolução? Será
Será que eu já compreendi, por exemplo, que eu sou extremamente falível? E ainda extremamente limitado? Se sou ainda tão limitado, de onde eu tiro a legitimidade para ser vaidoso? Se tem ainda tantas limitações. De onde eu tiro a legitimidade para ser preconceituoso? Se nós somos todos iguais. Existe um gênero só, e é o gênero humano. Homem, mulher, gênero humano. Se relaciona com homem, se relaciona com mulher. Homem se relaciona com homem, mulher se relaciona com mulher. Gênero humano. Todos os preconceitos devem deixar de existir. Todos eles. Pode ser difícil para alguns aceitar, mas todos os preconceitos, sem exceção, irão desaparecer. Pela consciência da humanidade. Pela consciência, portanto, da igualdade. Aliás, como nós vamos alcançar a consciência da igualdade se não conseguimos ainda nem romper com os gêneros, como eu disse agora, homem e mulher? Nem isso nós conseguimos romper ainda. Como chegaremos a compreender a igualdade se ainda nos preocupamos tanto com as relações homem e mulher, por exemplo? Como somos limitados ainda, não é? E por que ainda tão vaidosos? Se tão limitados? Nós deveríamos substituir a vaidade e o preconceito por dois outros valores muito maiores: a dignidade e a humildade. Quem sabe esse seja um dos principais objetivos nossos: abandonar a vaidade e o preconceito e alcançar a dignidade e a humildade. Aonde está a dignidade? A dignidade está em viver com consciência da humanidade. Enquanto não alcançar a consciência da humanidade, eu não vou conseguir viver com dignidade. E aonde está a humildade? Ou como se alcança a humildade? Alcançando a consciência de que eu sou um aprendiz. Humilde não é aquele que se veste com roupa simples, não é aquele que ganha pouco. Humilde é aquele que entendeu, compreendeu e aceitou que é um aprendiz. Humilde é aquele que entendeu que é um ser em evolução. Sendo um ser em evolução, deve estar atento a tudo aquilo que ele pode aprender. Com todos, sem exceção. Todos. A palavra é simples, mas é de uma complexidade fantástica. Todos. Todas as pessoas. Em todos os lugares. E em todas as circunstâncias. Então, precisamos com um certo equilíbrio, com calma, né, com cautela, mas com um critério crítico para conosco mesmo, né, para cada um, interiormente com cada um, né, começar a fazer essas avaliações, para então mudar o comportamento. Todos aqui já ouviram a famosa frase, né, o orai e vigiai, não é? Todos já ouviram orai e vigiai. Provavelmente todos já repetiram orai e vigiai. O interessante é perceber que, em geral, nós invertemos a frase. Nós oramos por nós e vigiamos os outros. Qual que é a intenção da frase? Vigiar a si mesmo e orar pela humanidade. Vigiar o próprio comportamento, o próprio pensamento, os próprios sentimentos. E orar pelo todo. Portanto, orar pelos outros. Portanto, orar pela humanidade. Mas pela nossa vaidade, nós invertemos a frase. E ficamos o tempo todo pedindo em prece benefícios pessoais e vigiando o comportamento do próximo, esquecendo do crescimento pessoal, que
que seria o primeiro passo? Inclusive, há uma frase extremamente interessante, que já tem 500 anos. Era uma frase usada pelos jesuítas do século XVI, aqueles que viajaram o mundo, né, ensinando o cristianismo. E a frase é mais ou menos assim: faça prece, acredite, tenha fé, como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de ti. Vejam a força da frase. Acredite como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de ti. Acredito que o caminho é esse. Acreditar no nosso próprio potencial, acreditar na mudança, acreditar no tempo. Que bom que nós temos tempo para mudar. Acreditar no outro, portanto, acreditar na humanidade. Mas, em paralelo, trabalhar muito. Não basta acreditar, é preciso realizar. E para realizar é preciso começar. Então vamos todos tentar, dentro do nosso possível, trabalhar mais. E trabalhar mais significa trabalhar mais os próprios valores, por exemplo. Não apenas trabalhar mais no sentido material, trabalhar mais o próprio crescimento moral. Trabalhar mais a tolerância, trabalhar mais a humildade, trabalhar mais a dignidade. Enfim, trabalhar mais o humano e menos o técnico. E aí nós temos um outro equívoco do mundo contemporâneo, né? Se valoriza a técnica e se esquece do humano. O humanismo foi sendo esquecido e a técnica foi sendo engrandecida. Então nós nos preocupamos muito com as produções, né? Com os equipamentos, com o grau de produtividade material, e esquecemos da educação mais básica de todas, que é a educação humana, que é, portanto, um sentido de humanismo, que deve e irá voltar à centralidade do ensino e da educação. Isso vai acontecer em breve. Começamos aqui. Começamos cada um centralizando o próprio pensamento no ser humano, sem distinções. Certo? Então, boa noite a todos. Tenham uma boa semana e uma boa caminhada, que é o que todos nós estamos fazendo. Com humildade, sem vaidade e com uma consciência profunda de que somos todos iguais. Sem exceções, todos iguais. Boa noite.